Bom dia, povo de Deus, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Que Deus, em sua infinita misericórdia, possa estar abençoando a cada um de vocês. Estamos iniciando mais uma semana. Ontem foi domingo, hoje segunda-feira, e mais um momento em que nós estaremos meditando na palavra de Deus, falando do amor de Cristo sobre as nossas vidas. Amém? Hoje nós entramos aí na lição de número 13, que vai ser trazida nas igrejas aí no próximo domingo, e vai falar sobre a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. E aí a nossa meditação sugerida pelo autor hoje, ela se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, tá? O texto áureo dessa lição fala assim: portanto, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. A verdade prática diz: a redenção da igreja é uma obra conjunta da Trindade. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica, sustentando a fé, a missão da igreja no mundo. E aí a nossa leitura diária, que é onde nós entramos aqui para fazer a nossa meditação, se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém? Vamos estar orando nesse momento, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nesse momento nos colocamos diante da Tua presença para glorificar o Teu nome. Tu és santo, justo e tremendo, Senhor, e por isso nós glorificamos o Teu nome. Te pedimos em nome de Jesus para que o Senhor esteja conosco. Nos dê um dia abençoado diante da Tua presença e fale aos nossos corações através dessa palavra. E que ela possa ir e surtir o efeito necessário pelo qual está sendo enviado nesta manhã. Que assim, Pai amado e querido, seja cura, libertação, restauração, avivamento sobre cada vida. E que Teu Espírito Santo possa vir a manifestar a Tua glória sobre nós, produzindo fruto sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, nós temos aqui um objetivo por base que o autor nos deu, em que ele fala assim: a salvação é fruto do plano eterno do Pai por meio de sua presciência. Primeiro, nós temos aqui algo que nós precisamos entender, que entra para a questão dos atributos de Deus. Existe aí dois conjuntos de atributos, que são os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. O que são os atributos comunicáveis? Os atributos comunicáveis são todos aqueles atributos dos quais Deus tem, que Ele comunicou ao homem, que Ele passou a nós, Ele dividiu conosco, Ele colocou sobre as nossas vidas. Atributos comunicáveis: amor, paz, mansidão. Todos esses atributos de Deus, eles estão sobre as nossas vidas. E tem alguns outros. Agora, os atributos incomunicáveis de Deus são atributos que Ele tem, são somente dele e que Ele não comunica a ninguém. Por exemplo, atributo incomunicável de Deus: Ele é todo-poderoso, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Ele não comunica isso a ninguém. Nós não somos onipotentes. O diabo não é onipotente, os anjos não são onipotentes, tá certo? Ser todo-poderoso pertence somente a Deus. Outro atributo incomunicável de Deus, é a presciência de Deus, tá? Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas antes mesmo delas acontecerem. Ou seja, lá no início, quando Deus criou todas as coisas, Ele já sabia de tudo que aconteceria no final. Ou seja, Deus ele não precisou ir lá no futuro para poder conhecer, porque Deus ele é antes do tempo. E aí nós estamos falando de um Deus que é atemporal. Porque se nós estivermos falando de um Deus que ele vem depois do tempo, ou seja, o tempo existe e Deus ele vem depois do tempo, nós estamos dizendo que Deus ele está limitado ao tempo.
tá? Mas o Deus que nós servimos, ele é atemporal, ou seja, ele é antes do tempo. O Deus que nós servimos, assim como todas as coisas foram criadas, o tempo também foi criado. Então o tempo existe por causa de Deus. Então ele é antes do tempo. Então para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Deus ele já conhece todas as coisas porque todas as coisas estão diante dele. Aquilo que é passado, presente e futuro para Deus não é nada, porque o tempo foi criado por ele. Então ele já sabe todas as coisas e isso é a presciência de Deus, é o pré-conhecimento de Deus, ele já saber de tudo que vai acontecer antes mesmo que aconteça. E tem outro atributo incomunicável de Deus, eu não lembro agora qual é, mas depois eu lembro. Mas onipotência, onipresença. Deus é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. A Bíblia fala que toda a terra está cheia da glória de Deus. Então Deus, ele ao mesmo tempo que está aqui nesse momento na minha casa comigo, ele também está aí na tua casa contigo. Ao mesmo tempo que ele está aqui comigo, ele está com a minha esposa que precisou ir lá no centro da cidade hoje. Ele está com os meus filhos, um aqui na sala e outro no quarto. Ele está com a minha filha que está na escola nesse momento, estudando. Então Deus, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipresente. Tá certo? Isso são os atributos incomunicáveis de Deus. Como nós falamos, dentro desses atributos incomunicáveis está a presciência. Deus, ele sabe de todas as coisas. Então nós vemos aqui, quando a Bíblia ela vem falando sobre a redenção, nós não entendemos muitas vezes, algumas pessoas não entendem muitas vezes, que a execução do plano da redenção, ele foi cumprida em Cristo. Tá? Cristo, ele foi o cumprimento desse plano, mas Deus, ele já tinha um plano de redenção mesmo antes da criação do mundo. Nós vamos ver isso aqui em Apocalipse no capítulo 13, no verso 8, a Bíblia fala assim: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Então aqui está falando do Cordeiro que já foi morto desde antes da fundação do mundo, do plano que já existia antes mesmo do mundo existir. Então Cristo, ele já estava preparado para nós, porque Deus, ele já sabia da queda do homem. Não porque Deus é mau, não porque Deus criou o homem para pecar, como é o argumento de alguns. Não porque Deus criou o homem para pecar, porque Deus não criou o homem para pecar. Deus, ele criou o homem para ser santo, só que Deus ao mesmo tempo não criou um robô. Deus não criou um robô onde você programa esse robô e diante dessa programação ele vai fazer certinho tudo aquilo que você mandou, que você ordenou. Mas Deus, ele criou um ser humano com vontade própria. Deus criou um ser humano com desejos. Deus criou um ser humano com poder de escolha. E esse poder de escolha permitiu o homem escolher aquilo que ele queria. Quando nós vamos ver no livro de Gênesis, capítulo 3, quando o homem cai, quando ele peca contra Deus, ele pecou por sua própria vontade. Não foi Deus que chegou ali e falou para ele que era para ele pecar. Não foi Deus que ordenou que ele pecasse, para melhorar aqui. Não foi Satanás que ordenou que ele pecasse. O que Satanás fez foi ludibriar o homem, mas o homem pecou por vontade própria. E o pecado do homem, ele traz consequências. E as consequências desse pecado foi fazer com que o homem se afastasse de Deus. E quando o autor ele vem aqui falando para nós, a salvação é fruto do plano eterno do Pai por meio da sua presciência, está dizendo que o homem, antes de pecar, Deus, ele já conhecia o que aconteceria. E conhecendo o que aconteceria, Deus já havia feito um plano, mesmo antes da criação do homem. Porque se ele já conhecia, então ele já tinha um plano para poder redimir o homem. Ele já tinha um plano para poder trazer o homem para a presença dele novamente. Nós vemos, por exemplo, quando nós vamos ler aqui em Gênesis 3, a Bíblia falando no verso 15, que Deus, ele poria inimizade entre o homem, entre o filho do homem e a serpente. Mas no verso 23, o Senhor diz assim, no verso 21, o Senhor diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Lembra que a Bíblia fala que quando o homem peca contra Deus, na viração do dia, Deus vem visitar Adão e Eva. Quando Deus vem visitar Adão e Eva, em que o Senhor ele começa a chamar por Adão, começa a chamar por Eva, a Bíblia fala que eles se escondem na presença de Deus. Por quê? Porque eles olharam e viram que estavam nus. O pecado fez com que eles tivessem uma visão da qual eles não tinham. E aí esse pecado trouxe sobre eles uma vergonha da qual eles não tinham antes.
Eles estavam com vergonha de estarem na presença de Deus naquele momento, por causa do pecado, daquilo que o pecado permitiu que eles viessem enxergar. Quando isso acontece, a Bíblia fala que há ali um diálogo que a gente já vai falar sobre ele, mas Deus ele pega e sacrifica um animal. Ele faz vestimentas para o homem e para a mulher. Ou seja, ali naquele momento, Deus ele está fazendo uma remissão sobre a vida do homem. O sacrifício animal, lembra que nós somos redimidos diante de Deus por causa do sacrifício de Cristo? O sacrifício animal naquele momento ali redimiu Adão e Eva diante de Deus, fazendo com que eles estivessem na presença de Deus novamente, fazendo com que fosse permitido que eles estivessem na presença do Senhor. Tá? Por quê? No momento em que ele sacrifica aquele animal e que ele cobre a nudez deles, ele estava cobrindo a vergonha do pecado deles, tá certo? E aí, nesse momento, e esse plano aqui, essa situação está apontando já para Cristo, tá? Antes disso, quando a Bíblia fala que no verso 15, que o Senhor diz à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e aí bota um ponto e diz: este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui já está falando de Jesus, está falando sobre o sacrifício de Jesus na cruz, está falando que Jesus ele ferirá a serpente na cabeça. E ferir não é ferir para fazer um machucadinho, não, é ferir de morte, tá certo? Quando quando Jesus ele morre na cruz, em que ele faz com que o homem ele seja redimido de vez diante de Deus, porque Jesus ele é o sacrifício perfeito. Diante desse plano que é feito, diante da execução desse plano, na verdade, que é feito, Jesus ele nos reaproxima do Pai novamente, por causa de um plano que já existia desde antes da fundação do mundo. Agora, Augusto, em que isso implica na minha vida? Implica em muita coisa. Porque quando nós paramos para pensar que Deus ele já tinha um plano antes de todas as coisas, nós entendemos que Deus ele não foi pego de surpresa. Mas quando Deus ele chega no jardim, ele começa a chamar Adão, Eva, onde vocês estão? Ali, Deus ele não estava confundido? Não, ele não estava confundido. O que ele queria naquele momento ali é que Adão e Eva chegassem diante dele para dizer: olha, Senhor, pecamos contra ti. Pecamos. É que houvesse uma confissão de pecado, em que eles chegassem diante do Senhor para se redimir. Mas quando eles chegam diante do Senhor, o que há ali são acusações. Antes, a união de Adão e Eva, a comunhão, a convivência de Adão e Eva era algo perfeito e maravilhoso, tá certo? Onde Adão e Eva eles conviviam bem. Adão fala: essa é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. Agora, quando eles caem, a primeira coisa que acontece é a acusação: foi a mulher que tu me deste, foi a serpente. Começa a haver troca de acusações ali. Então o que Deus queria não era a troca de acusações, era uma confissão. Por isso que Deus ele chega diante da presença deles como inocente, como se ele não estivesse vendo nada, como se ele não soubesse nada, mas ele já sabia que isso aconteceria mesmo antes de acontecer. A Bíblia fala que Jesus ele foi tentado assim como Adão, mas ele venceu a tentação da qual Adão não venceu. E aí o que isso faz com que nós venhamos a entender? Isso faz com que nós venhamos a entender que Deus ele nos ama muito antes da queda, fazendo com que antes da queda ele já preparasse um plano para nos redimir diante dele, porque Deus ele quer que nós estejamos diante da presença dele. E é isso que eu quero que você entenda. O que eu quero que você entenda aqui nessa meditação é que Deus ele te ama tanto que ele poderia ter te afundado no pecado. Por que Deus tira Adão e Eva de dentro do jardim? Deus tira Adão e Eva de dentro do jardim por causa da árvore da vida. A própria Bíblia fala, no versículo 24, expulsou... Não, versículo 24 não, deixa eu ver... Então disse o Senhor, versículo 22, então disse o Senhor: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra do que fora tomada. Então, Deus, ele por medo que o homem vivesse no pecado eternamente, ele tira o homem do jardim do Éden. Por quê? A vontade de Deus não é que o homem ele viva e morra no pecado. A vontade de Deus é que o homem seja redimido. A vontade de Deus é que o homem ele venha estar diante da presença dele novamente.
É por isso que eu não sou adepto de algumas filosofias, como por exemplo a questão da predestinação, de que Deus predestina alguns para o céu e predestina outros para o inferno, porque Deus ele não tem prazer em mandar ninguém para o inferno. Muito pelo contrário, Deus tem prazer na nossa adoração, e por isso, desde o início de todas as coisas, Deus ele já fez com que o homem ele fosse redimido diante da presença dele. Deus ele fez alianças com o homem, aliança da inocência, aliança da consciência, aliança noética, aliança abraâmica, aliança mosaica. Deus ele fez alianças com o homem. Hoje nós vivemos sob a aliança da graça, fazendo com que nós venhamos, não por causa do nosso favor, não por causa daquilo que nós podemos fazer, não por causa das nossas obras, mas por causa daquilo que ele fez por nós. Então eu quero que você entenda hoje nessa meditação, não é por tua causa que você é redimido diante da presença de Deus, não é por causa da obra que você faz, não é porque você é mais bonitinho ou porque você é mais feio, não é porque ajudou um mendigo ou deixou de ajudar, não. Deus ele quer, nos quer diante da presença dele justamente porque ele nos ama. E o amor de Deus para as nossas vidas é algo maravilhoso. Augusto, eu me afundei na prostituição, eu me afundei na idolatria, eu matei, eu roubei, eu me prostituí, eu me envolvi no homossexualismo, no lesbianismo, eu mudei a característica física da qual Deus me deu, eu arranquei o meu órgão genital masculino, eu mudei a glória de Deus em perversão humana, e hoje Deus ainda me aceita. Eu digo para você, sim, Deus te aceita. Deus te aceita, mas Ele não quer que você viva da forma que você está, porque Ele não aceita o teu pecado, e é isso que nós precisamos entender. Deus nos ama, e esse amor de Deus faz com que nós venhamos a estar diante da presença dEle, querer estar diante da presença dEle. Só que o amor de Deus é tão grande por nós que nos constrange e nos faz querer ser novas criaturas. E esse querer ser nova criatura faz com que eu não queira estar da mesma forma que eu estava quando eu era do mundo. Mas em Cristo foram feitas novas todas as coisas. Por isso, seja hoje feita nova todas as coisas na tua vida, em nome de Jesus. Aceita Jesus, confessa Ele como seu único suficiente Salvador, passa a ter uma nova vida com Cristo, porque o Pai, desde antes de todas as coisas, Ele já te amou, Ele já te conhecia. A Bíblia fala que mesmo quando ainda éramos informes no ventre da nossa mãe, Deus Ele já nos conhecia, Ele já sabia quem era eu, quem era você, e Ele não planejou isso para a tua vida. Ele não planejou a destruição do teu casamento, Ele não planejou a destruição da tua vida, Ele não planejou o afundamento da tua vida nas drogas. Então hoje se levanta para Deus em nome de Jesus e seja nova criatura em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa estar abençoando a todos, que essa palavra possa ficar na tábua do coração de cada um em nome de Jesus. Vocês possam guardá-la sobre as suas vidas e entender, Jesus te ama. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Deus da glória, Pai querido, nesse momento ouvimos a Tua palavra, Senhor, e através do conhecimento da Tua palavra eu te peço em nome de Jesus, esteja conosco. Que cada homem, cada mulher que está ouvindo neste momento, Pai amado, a Tua palavra possa compreender, Pai amado e querido, que em Ti somos feitas novas todos os dias. Pai amado, lá no início de todas as coisas, o Senhor já havia planejado, Senhor Deus da glória, nos redimir, nos trazer de volta a Tua presença. E hoje estamos diante da Tua presença, Pai amado e querido, eu te peço, toma cada um nas Tuas mãos, manifesta a Tua glória, trazendo cura, libertação, restauração. Esse homem, essa mulher que nesse momento está ouvindo a minha voz, Pai amado e querido, está ouvindo a tua voz, a voz do teu Espírito ecoar, Senhor Deus, a glória dentro de si. Em nome de Jesus, Pai amado e querido, toma em suas mãos, manifesta a tua glória. Esse homem, essa mulher que está confessando a ti agora e está dizendo, Senhor, eu te aceito como meu único suficiente Salvador, dá a ele forças, dá a ela forças em nome de Jesus, Pai. Esse homem, Pai amado e querido, essa mulher, Pai amado, essa pessoa que nesse momento está com a arma em sua cabeça e que essa palavra chegou até ela, Pai amado e querido, que está pensando, Senhor Deus, a glória em tirar a sua própria vida, está no alto, Pai amado e querido, de um lugar, Senhor Deus, a glória, para se jogar abaixo, Senhor Deus, a glória, porque não aguenta mais essa dor. Em nome de Jesus, neste momento, Senhor Deus, a glória, faça com que ela possa entender, Pai amado e querido, o valor da sua vida. Satanás disse que ela não tem valor, disse que ela não vale nada, Pai amado e querido, ela quer esquecer todos os problemas, ela se acha impura, indigna de qualquer coisa, mas hoje o teu amor chega nessa vida, em nome de Jesus, Pai, manifesta esse amor sobre esse homem, sobre essa mulher e traz cura, cura interior, cura da alma, Senhor Deus, a glória em nome de Jesus. Redime, Pai amado e querido, essa vida em tua presença em nome de Jesus. Assim renova ela, renova esse homem, renova essa mulher em nome de Jesus.
Faz novas todas as coisas, Pai amado e querido. Eu profetizo a tua bênção sobre essa vida, sobre essa casa, sobre essa família, em nome de Jesus. Assim, nessa manhã, nós oramos a Ti e agradecemos por tudo. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus sua casa e sua família. Que Ele manifeste a sua glória sobre você, e que você possa um dia testemunhar desse Deus, dizendo das coisas maravilhosas que Ele tem feito em sua vida. Amém? Fiquem na paz, recebam a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações divinas Espírito Santo de Deus seja com cada um que aguarda e espera a vinda de Jesus, e que todos possam dizer com fé, amém, em nome de Jesus. Está encerrado, fiquem na paz e até mais.